É hoje, a bola rola e como rola. Em São Januário, Vasco, Botafogo, vamos falar tudo sobre o clássico da amizade. Esperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão. Bom dia pra todo mundo. E é hoje, às 6h30 da noite, a bola vai rolar lá em São Januário. Infelizmente a gente não vai poder estar lá. Esperamos que seja o último clássico do ano que a gente não vai poder estar presente. Mas é um jogo que gostaria de estar presente, até porque é decisivo. Além de ser um clássico, se quem vencer passa para as semifinais no Campeonato Carioca, e quem perder vai disputar o prêmio de consolação, que é hoje a Taça Rio. O campeão da Taça Rio, o quinto colocado do Campeonato Carioca e a última vaga da Copa do Brasil em 2026. São os 4 semifinalistas mais o campeão da Taça Rio. Bom, e vamos começar com o Gigante da Colina, o mandante do jogo, e que, assim como o Botafogo, precisa da vitória para não ficar contando com o resultado de adversários, e já que um empate, o Vasco dependeria aí do jogo do Fluminense contra o Bangu e do Madureira contra o Nova Iguaçu, que o Nova Iguaçu também tem esse problema, tanto o Madureira quanto o Nova Iguaçu tem chance de classificação. Então isso tudo para o Vasco não ficar à mercê de resultados de terceiros, precisa vencer o clássico. E o técnico Fábio Carelli deve aí ter novidade em relação ao time que venceu o União do Mato Grosso por 3-0 na Copa do Brasil. Rayan entrou bem no segundo tempo, pode fazer o trio de ataque com o Vaete, o Lucas Agüero, e no meio de campo, de Che, pode ganhar a vaga do Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, como preferir. E o resto da equipe deve ser o que o torcedor já conhece, o Lucas Oliveira, que estava no departamento médico, deve ser relacionado para o jogo, mas deve ficar com um banco de reservas. O parceiro de zaga do João Vitor deve ser ainda o Lucas Freitas. O provável time do Vasco, Léo Jaci, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Pinto. Matheus Carvalho, ou Matheus Cocão, como preferir, ou Tichê, Hugo Moura, Felipe Coutinho, Lucas Agüero, Rayan e Vaete deverão ser esses 11 que iniciarão jogando lá na Colina Histórica, que uma vitória extremamente importante para os Gigantes, que aliás seria a primeira vitória de clássicos do Vasco no ano. O Vasco perdeu os 2 clássicos, disputou até aqui contra o Fluminense de virada por 2-1 e contra o Flamengo por 2-0. E para falar do Botafogo, nada melhor do que o Xará Thiago Varas, da Rádio Tupi. Fala aí, Xará! Fala, Xará, um abraço para você e para todo mundo ligado aí no canal. Eu posso dizer do Botafogo que o clima é de instabilidade para esse clássico com o Vasco hoje em São Januário, que vale a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, um jogo que as duas equipes precisam vencer, né? Até mesmo porque um empate pode tirar os dois times dessa fase final da competição. E aí depois Taça Rio, um Deus nos acuda, quem for o campeão. O que vale mais é a garantia de Copa do Brasil, para lá na frente não depender de classificação por ranking, Campeonato Brasileiro, algo dessa maneira. O Botafogo ele vem de maus resultados no estadual,
a perda da Supercopa do Brasil para o Flamengo e uma situação bem delicada na Recopa Sul-Americana. Perdeu para o Racing 2-0 na Argentina e aqui precisa reverter o resultado, tempo normal ou para levar para os pênaltis para poder ser campeão. A torcida tem cobrado bastante diretoria, 15 jogadores saíram do ano passado, uma maioria reservas, claro, mas 2 titulares importantíssimos como o Almada e o Luiz Henrique. Foram 9 contratações até o momento, outros jogadores, 1 ou 2 ainda vão chegar, mas o time está nesse processo de remontagem e ainda não é o Botafogo que a gente se acostumou a ver vitorioso de 2024. Dentro disso, não tem técnico também, são 50 dias sem um novo treinador após a saída do Arthur Jorge, 2 interinos, o Carlos Leiria muito criticado, agora o Cláudio Caçapa. Os jogadores reclamaram, como Savarino e Alexander Barbosa, depois do jogo diante do Racing, expondo que essa falta de treinador tem atrapalhado bastante o planejamento e assim o Botafogo não consegue ir para frente. Essa reclamação não foi bem aceita pelo John Textor, que é o patrão, que é o dono da SAF. O Alexander Barbosa chegou inclusive a se manifestar, pedindo desculpa e dizendo que está unido para o Botafogo conquistar o máximo que ele puder nessa temporada de 2025. Em relação ao time, ainda alguns desfalques, o Bastos segue fora, está se recuperando de uma lesão no joelho, o Arthur fatalmente volta na quinta contra o Racing no jogo de volta da Recopa Sul-Americana, mas os titulares foram todos relacionados. Alexander Barbosa e Alex Telles estão suspensos. Eles têm que pegar 2 jogos, já cumpriram 1, então falta 1. O Botafogo decidiu internamente não entrar no TJD do Rio com pedido de efeito suspensivo. Provável time pela nossa apuração: John, Vitinho, a estreia do Jair, Newton na zaga e na lateral esquerda o Cuiabano. Corre por fora o Danilo Barbosa para ser zagueiro, mas os 2 são maiores e aí tem uma questão que é a cabeçada do Verratti, para mim particularmente, o melhor cabeceador do Brasil. Meio campo Gregory, Marlon Freitas e Savarino, o ataque Matheus Martins, Juan Cruz e Igor Jesus. Então, tirando algumas peças que estão machucados ou suspensos, o Botafogo deve ter força máxima para o clássico com o Vasco. Um abraço, Xará. É isso, galera. Até mais tarde, né? Às 5h30, com a análise rápida da escalação, depois a análise rápida do primeiro tempo e repercutir tudo que rolar lá em São Januário. Até mais.